Meus queridos, bora começar nossa aula de número 34 do curso. Por favor, todo mundo abre a apostila na página 67. Lembrando que a gente estava falando a respeito de funções orgânicas, não é? Ô, gente, na última aula, presta atenção. Lembra que eu falei para vocês, tá? Que função orgânica era um grupo de compostos com propriedades em comum, não é? E, por exemplo, gente, existiam os chamados grupos funcionais. Por exemplo, gente, hidroxila. Alguém lembra o que era uma hidroxila? Era o OH, não é? Era o OH. E dependendo de quem tivesse ligado esse OH, eu teria uma função diferente. Se o OH tivesse ligado a um carbono saturado, era álcool. Se tivesse ligado a um carbono que fazia dupla, enol. E se tivesse ligado a um anel aromático, era fenol, não é? E aí a gente aprendeu, pessoal, um pouquinho mais sobre os álcoois. Eu comecei o estudo dos álcoois com vocês, né? A gente mostrou que um álcool podia ser classificado, né, de acordo com alguns critérios. Por exemplo, gente, quanto ao número de hidroxilas presentes, né? Se ele tivesse apenas um OH, eu chamava ele do que, pessoal? De monoálcool. Se ele tivesse duas hidroxilas, igual esse daqui, ele era um diálcool. Detalhe que vai aparecer numa questão para vocês, tá? Diálcool também é conhecido pelo nome de glicol, tudo bem? Então, o que é um glicol para nós? É um álcool de duas hidroxilas, beleza? Se tiver três hidroxilas, ele é um triálcool ou triol, né? Então, gente, nós temos essa condição daqui. E aí eu falei uma coisa para vocês que nós encerramos na última aula, né? Vamos lembrar? Gente, glicóis geminais, isto é, diálcois geminais. O que significava geminal? Os dois OHs do mesmo carbono, não é? Gente, essa condição era estável ou instável? Instável, não é? Porque ele desidratava, saía OH com H. Gente, se for embora isso e isso, você concorda que sobra C ligado ao O? Só que aí o carbono precisa fazer mais uma ligação, né? E ao desidratar, ele se transforma nessa estrutura que a gente chamava de carbonila. Ou seja, os enóis esses álcoois aqui se transformavam no quê, gente? Em estruturas carboniladas. Então, quando você tivesse um diálcool geminal, isto é, um glicol geminal, você tinha uma instabilidade. Ele sempre virava um composto carbonilado. Lembrando que carbonilado é quem tem C dupla O. Tudo bem? Gente, beleza até aqui? Agora eu vou para o segundo critério de classificação. Galera, o segundo critério é quanto ao tipo de carbono ligado à hidroxila. Eu quero que vocês olhem para esses cadeias que eu coloquei para vocês. Vocês repararam que a cadeia é igual? Aqui, aqui e aqui. A cadeia carbônica é a mesma, só que nessa o OH está ligado no primeiro carbono. Nessa está ligado no terceiro carbono. E nessa está ligado ao segundo carbono, não é? Então o que eu quero mostrar para você? Gente, olha para esse primeiro que está aqui. Esse carbono que o OH está ligado é um carbono primário. Por que primário? Por que um carbono é primário, gente? Porque ele só está conectado diretamente a um carbono, não é? Gente, então eu falo que esse álcool aqui é um álcool primário. Se a hidroxila está ligada a um carbono primário, eu tenho um álcool primário. Agora dá uma olhada nesse segundo que está aqui. Gente, o carbono que está conectado à hidroxila, ele é um carbono que, gente? Secundário. Então aqui a gente tem um álcool secundário. E por fim, dá uma olhada nesse daqui. O carbono que a hidroxila está conectada é um carbono terciário. Então aqui a gente tem um álcool terciário. Você deve estar olhando e falando, Rui, mas por que existe essa classificação? O que isso muda para mim? Cara, essa é uma classificação importante. Até mais do que a anterior. Você vai entender o motivo. Gente, isso tem a ver com a reatividade desses álcoois. Só para você poder entender, olha para cá. Álcool é um tipo de substância, gente, que costuma sofrer oxidação. A gente pode oxidar álcoois. Se ele for um álcool primário, a gente consegue oxidar primeiramente a esse composto que está aqui. Alguém lembra a função? C dupla O no final é aldeído. E esse aldeído pode ser oxidado de novo até virar isso daqui. Que função que é essa? Ácido carboxílico. Então, álcool primário vira aldeído e aldeído vira ácido carboxílico. Agora, gente, se ele fosse secundário, a história mudava. Dá uma olhada nesse álcool aqui. Quando ele oxida, ele vira essa estrutura. Peraí, C dupla O, CC eu chamava do quê? De cetona. Então, olha que legal. Álcool primário oxida virando aldeído e depois virando ácido carboxílico. Já álcool secundário só oxida virando cetona. Agora, dá uma olhada nesse daqui de baixo, gente. Esse álcool é terciário, não é? Ele simplesmente não oxida. Então, essa diferenciação tem a ver com a sua reatividade. Por isso que é importante você entender o que é álcool primário, o que é secundário, o que é terciário. Qual é o único que não oxida, gente? O terciário. Os outros dois podem oxidar. Só que o secundário só vira cetona e o outro vira aldeído, depois ácido carboxílico. Gente, essa reação vai ser muito importante, tá? Eu não sei se você conseguiu reparar. Alguém nota que composto que é esse?
Que álcool que é esse? O mais famoso de todos? O etanol, o álcool etílico, né? Presente em bebidas alcoólicas. Gente, todo mundo já ouviu falar que o vinho vira vinagre depois de um tempo, não é? O que é virar vinagre? Cara, quando ele é oxidado, ele se transforma em ácido acético. Ácido acético é o componente do vinagre, por isso que o vinho vira vinagre. Ou, por uma outra perspectiva, quando você ingere uma bebida alcoólica, o seu organismo tem que dar um jeito de fazer o quê, gente? De metabolizar. O que é a metabolização, gente? É essa reação. O álcool vai ter que ser transformado na presença de uma enzima em aldeído e depois o aldeído vai ter que virar ácido acético. Assim ele é muito mais facilmente eliminado pela urina. Vocês estão entendendo? É essa questão daqui. Outra coisa, quando você toma muita bebida, você fica no dia seguinte com uma ressaca, não é? A ressaca é o acúmulo desse aldeído que você está vendo no seu organismo, que a gente chama de acetaldeído. Então a gente vai falar de tudo isso daqui quando eu chegar em reações orgânicas. Fica tranquilo. Agora eu só estou comentando com vocês, mas entenda que essa classificação é muito importante. Tudo bem? E isso caiu na prova do Enem, se não me engano, do ano passado, tá? Uma questão que envolvia isso daqui. Show? Envolvia uma oxidação de álcool secundário. Enfim, gente, bora continuar? Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre nomenclatura, não é? Porque, gente, como é que eu dou nome para um álcool? Galera, todo álcool termina com ol. É o nome normal terminando em ol. Tudo bem? Por exemplo, dá uma olhada nesse cara que está aqui. Gente, primeiro, vamos identificar a função hidroxila ligada a um carbono saturado. Que grupo funcional que é esse? É hidroxila de álcool, não é? Esse cara é um álcool. Agora eu tenho que dar nome. Vamos lá? Quantos carbonos tem aqui? 2. Então, se tem 2 carbonos, é et. Tudo bem ou não? Tipo de ligação entre eles? Simples, a gente coloca an. E o final, para falar que ele é um álcool, a gente coloca o quê? Ol. O nome dele qual que é? Etanol. Gente, etanol é um álcool que todo mundo conhece, não é? Etanol é um álcool que todo mundo conhece. Gente, olha para cá. No Brasil, a gente obtém um álcool a partir do quê? Da cana-de-açúcar. Por isso que esse álcool é conhecido comumente como álcool da cana. Cuidado, olha para mim fazendo favor. Na sua apostila, lembra que eu expliquei na última aula? Ó, Nandinha, vira para cá fazendo favor. Vai ter uma sigla que vai aparecer aí para vocês. OF, na hora de você dar o nome, US e vai aparecer CM. Tudo bem? O que significava OF, gente? É a nomenclatura o quê? Oficial, não é? É aquela que seguia as regrinhas da IUPAC. Gente, o que significa US? Usual, não é? O que é o nome usual? É o apelido que ele vai ter, é um nome vulgar. É uma regra de nomenclatura, tudo bem? Só que não é a regra oficial. E por fim vai ter esse CM. Alguém lembra o que significa CM? Comum, gente. Esse sim é o apelido. É o apelido que ele é conhecido. Gente, nesse caso, CM é o álcool da cana. Tudo bem? Eu ainda não te ensinei o nome usual. Eu sempre vou ensinar primeiro o oficial. Se tiver o comum, eu vou dar o comum. E depois eu te ensino a regra usual. Pode ser? Porque nome usual de composto orgânico, você não tem que saber escrever. Você só tem que saber o seguinte. Se o cara der um composto com um nome usual, você tem que saber desenhar. Vocês estão entendendo? É só essa a sua função. É saber interpretar. Show? Volta para cá. Então, no seu material, na primeira linha você escreve etanol e na terceira você coloca o quê? Álcool da cana. Todo mundo entendeu? Agora, gente, esse álcool aqui tem outros usos no cotidiano, né? Onde mais que ele está presente, pessoal? O que é aquilo? É o álcool das bebidas alcoólicas, não é? É o etanol, gente, ele é utilizado para isso daqui. Então, ó, a gente pode utilizar o álcool como solvente, a gente pode utilizar o álcool como o quê, pessoal? Como composto em bebidas alcoólicas, né? E onde mais que esse cara é utilizado? Pessoal, aqui tinha um negocinho com álcool 70, né? Para que serve o álcool 70? Para desinfetar. Então, gente, ele mata muitos micro-organismos, não é? E como que ele faz para matar? Gente, na verdade, ele dissolve a membrana. É simples o mecanismo, tá? Ele não faz nenhuma reação. O álcool, preste atenção, ele não oxida o micro-organismo. Ele não reage com o micro-organismo. É apenas um processo físico. Ele simplesmente dissolve o quê, pessoal? A camada, a membrana que reveste o micro-organismo. Então, o álcool vai lá e faz o quê, gente? Dissolve essa membrana. Quando ele dissolve, a célula morre. Vocês estão entendendo? É resumidamente isso que ele faz. Então, o poder antisséptico do etanol tem a ver com o fato dele conseguir fazer o quê, gente? Destruir essa parede que vocês estão vendo por aqui. Tá claro ou não, gente? Tudo bem? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Gente, eu tenho que dar nome para um álcool, né? Quero que você observe essa letra B de bola. Tudo bem? Olha esse álcool que tá aqui. Gente, esse cara tem uma diferença. Ficou faltando um efeitozinho aqui, mas não tem problema, né? Primeiro, tem uma hidroxila conectada a um carbono saturado. Esse cara é um álcool, não é? Só que, gente, o que tem de diferente do anterior? Cara, aqui, além de ter isso daqui, ele tem um radical, é uma cadeia ramificada, e ele tem o quê, pessoal? Dupla ligação. O que eu quero comentar com vocês? Até a aula que a gente falou de hidrocarbonetos na aula passada, a prioridade maior era para quem?
Para insaturação, dupla ou tripla, não é? Só que a partir do momento que entram as funções, com exceção daquela que a gente mostrou na última aula, que eram os aletos, qualquer função sempre é prioritária. Como assim, professor? Eu tenho que enumerar essa cadeia, não tenho? Eu tenho que enumerar. Gente, eu vou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda, porque a minha prioridade passa a ser quem, gente? O grupo funcional. Você está entendendo? Não importa que a dupla está nessa ponta, eu vou começar da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, como que fica o sistema de numeração? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo entendeu? Então agora eu vou te perguntar. Quem fica para fora da cadeia principal a gente chama de radical. Que radical que é esse, gente? Metil, não é? Ótimo. Então vai lá, vamos dar nome para o composto? Começa pelo radical. Aonde que ele está? 4. Então o nome dele, vai, como que fica, gente? 4-metil. Todo mundo concorda? 4-metil. Agora vai lá, me ajuda aqui, pessoal. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 6. 6 carbonos é o quê? X, não é? Então coloquei lá, hífen X. Lembrando que X é com H, a gente coloca com hífen. Gente, tipo de ligação que existe na cadeia, me diz. Tem uma dupla, não é? A dupla está entre quais carbonos? Entre os 5 e os 6, a gente indica o menor. Então eu coloco 5-en. Concorda? 5-en, para mostrar que a dupla está na posição 5. E por fim, o que mais que eu tenho que indicar? Aonde que o álcool está. Porque agora, gente, você concorda que o álcool poderia estar aqui, 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 aqui ou aqui? Podia ou não podia? Então tem que indicar a posição desse OH. Portanto, ele está em qual carbono, gente? No 2. Então como que eu escrevo? 2-ol. O nome desse álcool é esse. 4-metil, X5-en, 2-ol. Pronto, esse é o nome do nosso composto. Tá? Gente, eu não quero que você se preocupe tanto, tá, com essa parte de nomenclatura. Você vai perceber que nas outras funções a gente vai trabalhar nomes mais simples. Porque o que mais me importa numa aula como essa não é que você aprenda a dar nome só. Eu quero que você entenda propriedades desses compostos. Essa é a parte mais importante que tem. Tudo bem? Mecanizar a nomenclatura? Legal, mas não é a coisa mais importante que tem. Ok, Hoffwoman? Sim? Vamos para a próxima, então? Gente, eu quero dar nome para esse. Vamos lá? Primeiro eu tenho que identificar a função. É ou não é? Gente, função que ele pertence? Álcool, não é? Só que ele tem um detalhe, né? Gente, eu tenho quantos álcoois aqui? Eu tenho 3, então esse cara é um triálcool. Todo mundo concorda? Vamos dar nome para ele? Vamos lá? Quantos carbonos tem? 3. Então vai, 3 carbonos é o quê? Prop, não é? Ótimo. Tipo de ligação, pessoal, vamos por aqui. Que tipo de ligação que eu tenho? Simples. Simples é an. E agora eu vou ter que fazer o seguinte. Gente, olha pra cá. Eu tenho que indicar que esse cara é um triálcool. Não é verdade? Que ele é um triálcool. Peraí, me diz uma coisa. Se ele fosse um monoálcool, eu indicaria colocando ol. Se ele fosse um diálcool, colocaria diol. Pra falar que ele tem 3 álcoois, o que eu ponho então? Triol. Só que, gente, uma hidroxila está no 1, uma hidroxila está no 2 e uma está no 3. Então, a gente vai colocar assim, ó, propan 1, 2, 3, triol. Todo mundo entendeu? Propan 1, 2, 3, triol. Isso para indicar a posição de cada hidroxila. Detalhe que eu falei para vocês na última aula, né? Gente, aqui tem consoante, número e consoante. Isso daqui não era legal para a língua portuguesa, né? O que eu fazia? Punha um ozinho, né? Então ficava propano 1, 2, 3, triol. Agora eu posso te dar uma notícia, né? Uma notícia que talvez você goste ou talvez não goste. Esse composto geralmente não é chamado assim. O nome que a gente costuma dar para ele é propanotriol. Eu não falo propano 1, 2, 3, triol. Alguém imagina por quê? Hein? Gente, por que a gente não costuma indicar a posição que está essas hidroxilas? Sendo que podia estar em posições diferentes, não é? Por que a gente não costuma indicar? Vamos lembrar daquela coisa que eu comecei a aula de hoje com vocês? Se você tiver mais de uma hidroxila no mesmo carbono, ele é estável ou instável, gente? Instável, então a gente fala que ele nem existe. Por isso que quando eu falar propanotriol, se tem 3 carbonos e 3 OHs, pode ter certeza que cada um está num carbono diferente. Vocês estão entendendo? Por conta da estabilidade. Agora, gente, é opcional. Você escolhe colocar ou não. As questões de vestibular geralmente não vão pôr, mas na hora de escrever, eu no seu lugar escreveria. Tudo bem? Colocaria propano 1, 2, 3, triol. Só que, gente, esse álcool é muito famosinho. Sabe quem que é esse álcool aqui? Gente, é um tal de glicerina ou glicerol. O nome comum que esse cara tem é glicerina ou glicerol. Gente, onde que eu uso glicerina? Em muita coisa, pode ser em sabonete, mas gente, também pode ser em medicamento, pode ser em alimento, cosmético, tecido. Cara, a glicerina é utilizada em muitas coisas. Alguém imagina por quê? Gente, ela tem uma característica muito marcante. Quando você passa um hidratante na sua pele, geralmente hidratante tem glicerina. Quando você passa um sabonete na sua pele, geralmente o sabão ou o sabonete tem glicerina. Alguém sabe para que ela serve?
Exatamente, não é? Gente, você concorda que ele tem OHs, não é? Você lembra que OH é um grupo muito polar. Esse cara realiza qual tipo de interação? Ligação de hidrogênio. Então imagina o seguinte, ó, a minha pele tem óleos, tudo bem? Não óleos esses que estão aqui, óleos, né? Tem óleos aqui na minha pele, concorda? Então a minha pele é predominantemente polar ou apolar? Tem óleos por lá. O que ela é? Apolar. Você percebe que a parte de cima desse cara é só formada por carbono e hidrogênio. Então essa parte de cima se interessa pela sua pele. Então a parte que gruda na minha pele é essa daqui. O que fica apontando para fora, gente? Os OHs. Então esses OHs estão apontando tudo para fora. Você entende? Gente, agora imagina uma molécula de água que esteja no ar. Tudo bem? Na hora que ela se aproxima desse cara, o que ela faz? Ela gruda. Porque esse cara vai fazer ligação de hidrogênio com essa água. Então ele mantém a nossa pele hidratada. Por isso que a gente fala que esse cara é um famoso umectante. Se um dia você ouvir falar de alguém que é um agente umectante, é porque ele mantém a pele úmida. Qual que é o umectante mais famoso que a gente usa? Glicerina, tudo bem? E lembrando que esse cara tem mais uma coisa muito legal. Ele é subproduto na produção de biodiesel. Quando a gente produz biodiesel, a gente produz ao mesmo tempo isso daqui. Por isso que é uma das formas que a gente tem de utilizar. Você manda para a indústria de medicamento, de alimento, de cosmético, de tecido, de papel, tabaco, explosivo, lubrificante, tinta, tudo isso usa glicerina. Você entendeu? Ela pode ser utilizada em tudo quanto é coisa. Tá claro para todo mundo, gente? Ok? Então agora, para poder fechar o álcool, eu só quero falar de uma coisa para vocês. A nomenclatura vulgar, a usual. Vamos lá? Gente, qual que é a regra que a gente tem para dar nome usual? É muito fácil, quer ver? Gente, qual que é a função orgânica desse cara? Álcool, por quê? Porque ele tem OH conectado a uma cadeia, não é? OH ligado a um carbono saturado. Então, para dar o nome usual, você escreve assim, álcool. Tudo bem? Se você quiser dar o nome para esse cara aqui, você escreve o quê? Álcool. E, gente, qual é o nome do radical conectado ao OH? Não, etil. Então, esse cara é o álcool etil com a terminação ico. Então, ele é o álcool etílico. A nomenclatura usual é basicamente isso. Você escreve álcool, nome do radical conectado ao OH. Só isso daqui. Tudo bem? Só isso daqui. Gente, ficou claro a nomenclatura usual? Sim? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos lá? Vamos dar um bônus aqui? Vamos colocar alguns a mais? Gente, dá uma olhadinha nisso daqui, tá? Eu quero dar um nome para esses outros álcoois. Pode ser? Vamos lá? Como que se chama esse radical que está ligado ao OH? Metil. Então, gente, como é que vai se chamar esse álcool? Álcool metílico, tudo bem? Esse cara que é o álcool metílico, ele é conhecido também como álcool da madeira, tá? O nome comum dele é álcool da madeira, porque ele é encontrado na madeira. Se você destilar a madeira, você encontra álcool metílico, tudo bem? Agora eu quero saber esse daqui. Gente, imagina isso, ó. Como que se chama esse radical? Alguém lembra? Isopropil, não é? Esse radical é o isopropil. Então o nome desse álcool é álcool isopropílico. Tudo bem? Álcool isopropílico. Gente, sabe onde que nós usamos isso daqui? Se algum dia você comprou um álcoolzinho próprio para limpar tela de celular, tela de computador, é álcool isopropílico. É esse álcool que o pessoal vende. Tudo bem? Ele não agride tanto a sua tela, né? Ele não agride o equipamento eletrônico. Por isso que a gente usa álcool isopropílico. Bacana, não é? Gente, então é isso. Tá claro para todo mundo como é que funciona? De boa? Então fechou. Gente, a única função, preste atenção, que eu perdi um bom tempo falando de nomenclatura foi essa primeira. A única, tá? As outras o negócio é muito mais rápido. Agora vamos lá. Vamos falar da próxima função, que é a função enol? Vamos lá? Gente, presta atenção, ó. O que era um enol mesmo? É quando eu tinha hidroxila ligada a um carbono insaturado, um carbono que fazia dupla. Só que, gente, eu tenho uma coisa para te contar, tá? Os enóis são substâncias diferentes dos álcoois. Por quê? Cara, enquanto um álcool é uma substância extremamente estável, né? Ela é de caráter neutro e é extremamente estável, esses caras aqui têm um caráter ácido e eles são muito instáveis. Como assim, professor? Vou te explicar. Gente, me fala uma coisa. Desses 3 átomos que tem aqui, quem é o mais eletronegativo? Disparado. O oxigênio, não é? Cara, então o oxigênio ele não consegue enxergar isso daqui. Ele não consegue entrar na cabeça dele que o carbono está fazendo dupla e ele não está. Isso não é inconcebível para o oxigênio, né? Como ele é muito eletronegativo, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente fazer o seguinte, pessoal. Ele vai puxar esse par de elétrons para ele, né? Fazendo uma ligação do tipo dupla. Só que, gente, para um pouquinho. Se essa ligação vira dupla, você concorda que o O ficaria fazendo 3 ligações? Isso não é bom? Então, ao mesmo tempo que isso acontece, ele pega esse H e manda para o carbono que está vizinho. Gente, quando isso acontecer, simplesmente ele se transforma naquela estrutura de lá, tá? Que é uma carbonila.
Em outras palavras, eu estou dizendo para você que todo enol se transforma em um composto carbonilado. Toda forma enólica tem uma forma carbonilada. Só que, gente, esse fenômeno aqui tem um nome. Sabe qual que é? A gente chama isso daqui de tautomeria. Eu vou estudar a tautomeria com vocês quando a gente for falar de isomeria, tá? Mas entenda que todo enol sofre tautomeria. Por isso que enol é uma função e álcool é outra. Álcool não sofre tautomeria, enol sofre. Tá claro para todo mundo? Só que eu quero que você me responda uma coisa. Quem é mais estável? A forma de enol ou a forma carbonilada? Carbonilada, justifica para mim. O equilíbrio está deslocado para a direita. Concorda? Gente, o equilíbrio está deslocado para a direita. Outra forma de justificar. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo, a dupla tem que estar preferencialmente nele, ao invés de estar no carbono vizinho. Entendeu? Então esses caras são assim. Sempre que eu tenho um enol, ele vai virar o quê, gente? Um composto carbonilado. Ok ou não? Beleza? Agora, gente, deixa eu te contar uma coisa, tá? Muito importante daqui. Galera, quando você pega aqui e põe um enol na água. Gente, antes dele sofrer a tautomeria, esquece o momento que ele vai virar outra coisa. Pensa no momento que ele ainda é um enol. Tudo bem? Que tipo de interação intermolecular que ele faz? Vamos lembrar de uma coisa? Nandinha, vira pra cá, né? Gente, na última aula eu lembrei vocês de 3 interações. Existia uma que eu chamava de ligação de hidrogênio, uma que eu chamava de dipolo-dipolo, e a outra que eu chamava de dipolo induzido. Nos slides, pessoal, uma coisa, tá? Todos os lugares que tiver escrito dipolo, lá eu vou colocar DP. Alguém lembra o que significava DP? Dipolo o quê? Permanente, não é? Eu vou colocar DP para ficar mais fácil da gente enxergar de longe, tudo bem? Então, ó, DP é a mesma coisa que dipolo-dipolo. Dipolo permanente é o mesmo que dipolo-dipolo, né? Gente, vamos lembrar quando que acontecia cada uma? Dipolo induzido acontecia em qual tipo de substância? Polar ou apolar? Apolar, não é? Gente, qual era a única função orgânica essencialmente apolar que a gente falou na última aula? Os hidrocarbonitos. Então, qual são a única função que só realizam dipolo induzido? Gente, hidrocarboneto. Tá claro para todo mundo? Agora, por favor, presta atenção. Essas outras duas aqui ocorrem em moléculas que sejam o quê, gente? Polares, não é? Só que, gente, me fala uma coisa. Por que tem essa diferenciação? Tem a ver com a intensidade, não é? Qual que é a mais intensa de todas? Ligação de hidrogênio, não é? Seguida de quem? Dipolo permanente, seguida do dipolo induzido. Todo mundo concorda? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Alguém lembra o que tem que existir para ter ligação de hidrogênio? FON, não é? Ligado a quem, pessoal? Ao H. Ou O ligado ao H, N ligado ao H, ou H ligado ao F, não é? Eu falei para vocês na última aula que na orgânica não existiria F ligado a H, porque HF já é uma molécula, não tem como ela se ligar a mais ninguém. Então, gente, para ser orgânico e fazer ligação de hidrogênio, ou tem que ter OH, ou tem que ter o quê, gente? NH. Quando você pensa em qualquer composto hidroxilado, você concorda que eles têm OH? Tem ou não tem? Então volta pra cá comigo, né? Nandinha, dá uma olhada nisso daqui. Gente, você concorda que o enol tem OH? Tem ou não tem? Então que tipo de interação que ele faz? Quem tem OH faz qual tipo de interação, gente? Ligação de hidrogênio, não é? Então, como que um enol interage com outro enol quando ele está puro, né? Através do que, pessoal? De ligação de hidrogênio. Tá vendo aqui, ó? É o OH, aqui é outro OH. São duas moléculas de enol. Lembra que o O é delta menos e o hidrogênio é delta mais. Gente, olha aqui, ó. Ligação de hidrogênio vindo, ligação de hidrogênio indo. Isso são ligações de hidrogênio. Tá claro para todo mundo? Agora, o que mais que eu posso dizer para você? Quando a gente pensa na parte hidrocarbônica, isto é, na parte que tem carbono e hidrogênio, ele vai realizar qual interação? Dipolo induzido. Então, gente, não se esqueça, todo composto orgânico faz dipolo induzido, tudo bem? Isso vai acontecer na parte apolar da cadeia. O grupo funcional ou faz dipolo permanente ou ligação de hidrogênio, tudo bem? Essas são as interações. Agora, gente, e quando eu dissolvo um enol na água? Vamos ver? Gente, que tipo de interação que ele faz? Vou te perguntar de novo. Gente, enol consegue ou não consegue fazer ligação de hidrogênio? Claro que sim, porque ele tem o H, né? Então pensa, o O é delta menos, H é delta mais. Dá uma olhada nessas duas moléculas de água. Os O são delta menos e o H é delta mais. Tudo bem? Gente, me fala uma coisa. Esse H pode ou não pode fazer uma ligação de hidrogênio? Claro que pode, porque ele está ligado ao O. Então ele acaba de fazer uma ligação de hidrogênio. Tudo bem ou não? Agora, gente, aqui ele fez, né? E aqui agora? Bom, a água, ela também consegue fazer.
Essa parte positiva da água com essa parte negativa do grupo funcional, ele pode fazer o quê, gente? Receber uma ligação de hidrogênio. Então, de maneira análoga ao álcool, ele tanto consegue fazer ligação de hidrogênio quanto receber. Você entende que nem todo mundo vai conseguir fazer, mas praticamente todo mundo consegue receber. Basta ter grupo funcional que eu consigo receber ligação de hidrogênio da água. Grava essa informação. Qualquer substância, quando a gente puser na água, ela vai receber o quê, gente? Ligações de hidrogênio da água. Tudo bem? Agora, se ela puder fazer e receber, a solubilidade dela aumenta. Tá claro para todo mundo? Então esse cara aqui tem uma alta solubilidade em água, por conta dele poder fazer e receber ligação. Agora, galera, deixa eu te mostrar uma coisa. Como que a gente faz para dar nome para um enol, né? Gente, o enol tem OH. OH é a terminação ol. Então o nome de um enol é igualzinho ao nome de um álcool. Mesma coisa, é igualzinho do álcool. Quer ver? Por exemplo, olha esse cara que está aqui. Gente, eu quero que você olhe para essa cadeia, né? É uma cadeia normal ou ramificada? É uma cadeia normal ou ramificada? Normal, não tem ramificação. O OH é grupo funcional, não é? Gente, na hora da gente enumerar, a preferência é para dupla ou para o OH? Para o OH, não é? O OH é o grupo funcional, só que ele está no meio. Se ele está no meio, tanto faz eu ir da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Já que a posição dele é equivalente, quem é o segundo critério que eu uso para desempatar? A insaturação. Então, gente, a insaturação está mais à esquerda ou mais à direita? À esquerda, então a numeração é da esquerda para a direita. Todo mundo entendeu? A numeração é da esquerda para a direita. Então, ó, 1, 2, 3. É assim que a gente vai fazer. Agora eu vou dar nome para ele. Vamos lá? 3 carbonos é o quê? Prop, não é? Ótimo. Tipo de ligação? É uma dupla, não é? Como que eu indico dupla? Colocando em, né? Qual a posição? Na 1, então a gente coloca 1 em, tá claro? Porque aqui eu tenho dupla e tenho OH. Tá claro para todo mundo? E aí, gente, por fim, aonde que o OH está? No 2, então eu coloco 2ol. Tudo bem? Esse é o nome que você vai escrever. Rui, mas se, por exemplo, eu tirar esse 1, eu consigo entender que é o mesmo composto? Consegue. Se eu tirar esse 1 daqui, você entende que não teria outro lugar para você pôr? Se você puser a dupla aqui ou aqui, dá na mesma. Tudo bem? Então esse cara aqui você pode esconder. Agora o 2 do ol não pode. Porque o ol poderia estar na posição 1 ou na posição 2. Isso faz diferença para nós. Todo mundo entendeu? Agora, gente, se o OH estivesse na ponta, obrigatoriamente eu teria que indicar a posição da dupla. Porque aí muda completamente o composto. Tá? Então o que eu quero falar para você? Indica os dois. Para de ficar pensando demais. Indica os dois. Você não vai ter problema fazendo assim. Tudo bem? Agora aguenta que eu quero te mostrar uma coisa, né? Esse é o nome dele, gente. Acabou. Vamos tentar fazer o tautômero dele? Vamos fazer a tautomeria para esse cara? Será que você consegue? Vamos tentar? Como é que eu encontro o tautômero mesmo? Eu puxo a dupla para quem? Para o oxigênio, não é? Então, gente, puxa essa dupla para cá. Todo mundo concorda? Eu vou puxar essa dupla para cá. Vai virar um C dupla O. E o hidrogênio eu mando para cá. Ele vira exatamente aquele composto. É ou não é? Eu simplesmente puxei a dupla para o meio, ficou assim, e eu mandei o hidrogênio para essa ponta de cá. Gente, essa forma é o composto carbonilado. Nesse caso, é um aldeído ou uma acetona? É uma cetona, não é? Então essa daqui é uma forma de cetona. Mas se o OH tivesse na ponta, se ele tivesse aqui, formaria um aldeído. Você entendeu? Então na tautomeria é assim, tá? Ou ele forma um aldeído ou uma cetona. Depende se ele está no meio da cadeia ou se ele está na ponta da cadeia. Tá claro para todo mundo? Gente, alguma pergunta para enol? Não? De boa? Então o que você aprendeu de importante sobre enol? Eles são instáveis. Como que é o nome do fenômeno que eles sofrem? Tautomeria, não é? A gente vai estudar isso daqui no capítulo de isomeria. Tá claro para todo mundo? Vamos então para a próxima função, gente? Vamos lá? Próxima função qual que é? Lê aqui para mim. Fenol, não é? Gente, o que um fenol tem que ter? Ele tem que ter um anel aromático ligado ao OH. Tudo bem? Ele tem que ter um anel aromático ligado ao OH. Agora eu te pergunto, por que fenol é uma nova função? O que a presença desse anel muda para nós? Cara, muda por conta do seu caráter. Gente, essas substâncias que tem aqui, né, chamadas de fenóis, elas têm um caráter ácido. E eu vou te contar uma coisa, tá? É um caráter ácido muito forte para a química orgânica. É o segundo mais alto de toda a orgânica. Me responde uma coisa, o que significa dizer que alguém tem caráter ácido? Ele consegue liberar o que em solução aquosa? H+, ele aumenta a concentração de H+, né? Então, se a gente pegar uma solução de fenol com água, o pH tem que dar abaixo de 7. Vocês estão entendendo? Porque esse cara, ele é um ácido. Só que eu posso te contar uma coisa? O K dele é muito pequeno, tá? O K é da ordem de 10 a menos 10. Gente, isso é um valor muito pequeno, não é? Mas é o segundo maior da orgânica. É o segundo maior, tá? Lembra que na química inorgânica a gente consegue valores altíssimos. Tipo um HCl, é 10 a sétima.
Esse cara aqui é 10 a menos 10. É uma diferença enorme entre eles, né? Mas para orgânica isso daqui é muito bom, tá? Para orgânica isso daqui é um valor legal demais, ok? Gente, vamos mostrar então o caráter ácido dele? Vamos lá? Ô, gente, olha para cá fazendo um favor. Você concorda que aqui é o H, não é? O O é delta menos e o H é delta mais. Se esse cara é um ácido, é porque a gente consegue quebrar essa ligação e mandar esse H na forma do quê, gente? De H+, não é? Esse H sai na forma de H+. Gente, o que dá a associação de H+ com água? H3O+, não é? Então ele forma H3O+. Mais quem? Agora, gente, tira o hidrogênio daqui. O que sobrou? Anel com O e carga negativa. Então aquele é outro produto. Gente, esse cara tem um nome, tá? A gente chama isso daqui de íon fenolato, tá? É o íon fenolato. Ele é derivado de um fenol. Todo mundo entendeu? Aquele cara de lá, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Lê aquela informação que eu te dei, né? O que eu escrevi ali? O íon fenolato, ele é o que, gente? Estabilizado por ressonância, não é? Como assim, professor? Eu não entendi. Cara, na química orgânica, quando a gente quer justificar se alguém é estável ou não, a gente tem que pensar na estabilidade do produto que ele gera. Se essa reação é favorável, é porque o produto deve ser relativamente estável, não é? Gente, por que eu disse que isso daqui é estabilizado por ressonância? Vocês estão vendo que aqui tem uma carga negativa? Tem ou não tem? Presta atenção aqui. Essa carga pode passar para cá, né? E aí, gente, olha o que vai acontecer no anel. Perdão. Essa dupla pode se movimentar nessa posição, que poderia adquirir essa posição, que poderia adquirir aquela outra posição, de modo, galera, que a gente vai ter muitas estruturas de ressonância. Quando eu coloco aquela distribuição ali, cada mudança que ele faz gera uma nova estrutura de ressonância, né? Então aqui a gente vai ter um híbrido onde a carga está bastante distribuída pelo anel. De modo que eu posso falar para você que esse cara é estável. Tudo bem? A presença da aromaticidade dá uma estabilidade para ele. Agora, galera, deixa eu te contar uma coisa, né? Eu quero saber o seguinte, como que as suas moléculas vão interagir? Vamos lá? Imagine o fenol puro. Tudo bem? Gente, ele tem OH, sim ou não? Sim. Se ele tem OH, que tipo de interação que ele pode fazer? Ligação de hidrogênio, não é? Então, o O é delta menos e H é delta mais. Gente, aqui, ó, esse H com esse O e esse H com esse O realizam ligação de hidrogênio. Agora, e essa parte que eu deixei destacada para você em laranja? É uma parte formada só por carbono e hidrogênio, não é? Que tipo de interação que um anel pode fazer com outro anel? Dipolo induzido, né? Então essa parte apolar, ela só faz o quê? Dipolo induzido. Todo mundo entendeu? Agora, gente, me fala uma coisa, né? Esse cara aqui, quando eu puser na água, ele consegue interagir com a água? Sim ou não? Qual parte? O anel ou a parte do OH? A parte do OH. Então, quando você põe um fenol na água, o que acontece, gente? Imagine que isso daqui seja o fenol. Delta menos e delta mais, não é? Agora, olha para a água. Delta menos nos Os, delta mais nos Hs. Gente, olha que legal. Esse cara sabe fazer ligação de hidrogênio, não sabe? Então, ó, aqui ele vai fazer uma ligação de hidrogênio. Ele faz essa ligação. E, gente, aqui ele pode receber da água, porque a água realiza a ligação de hidrogênio com as coisas, não é? Então, aqui ele está recebendo. Aqui ele está fazendo, aqui ele está recebendo. Então, gente, ele tem uma solubilidade até que boa, mas não é tão boa assim. Alguém pode me justificar por que a solubilidade dos fenóis geralmente é baixa? Alguém imagina o motivo? Olha para a cadeia, gente. A maior parte da cadeia é polar ou apolar? Cara, apolar, lembra que aqui tem 6 carbonos, né? 6 carbonos no anel. Gente, e aqui tem um OHzinho. Então ela é mais apolar do que polar. Então a solubilidade dessa substância é limitada. Mesmo ele conseguindo fazer ligação de hidrogênio e receber ligação de hidrogênio, é limitado. Porque essa parte de cá não consegue interagir com a água. Gente, a água não consegue fazer ligação de hidrogênio com coisas apolares. Vocês estão entendendo? Por isso que a solubilidade dele é limitada. Se eu tivesse que comparar a solubilidade de álcool, enol e fenol, esses daqui são os menos solúveis. Estão entendendo? São os menos solúveis da lista. Tá claro? Gente, agora eu tenho que te ensinar a dar nome. Vamos lá? Como que eu dou nome para um fenol? Gente, a nomenclatura de um fenol é assim. Radicais mais hidroxibenzeno em ordem alfabética. Rui, não entendi. Vou te contar, quer ver? Olha esse exemplo que eu pus aqui, né? Gente, primeiro vamos identificar a função. Que função que ele pertence? Qual que é a função? Fenol, não é? Por que ele é um fenol? Porque ele tem hidroxila ligada a quem, gente? A um anel aromático, não é? Isso daqui é característico de fenol. Tá, agora eu quero dar nome pra ele. Vamos lá? Como que eu dou nome pra esse fenol? Gente, super simples. É assim, ó. Você notou que tem um OH aqui e você notou que tem esse CH3 aqui, né? Como é que eu chamo esse CH3?
Metil, não é? Tá, agora, gente, eu tenho que indicar uma coisa. Tem um OH preso a esse carbono e tem o quê, gente? Um metil preso a esse carbono. Então, a gente tem que enumerar. Tem ou não tem? Gente, quem é o carbono de número 1 do anel? O carbono que tem o grupo funcional ou o carbono que tem o radical? Quem tem preferência? O grupo funcional. Então, o carbono 1 é esse e o carbono 3 é esse daqui. Todo mundo entendeu? Agora eu posso dar nome nesse composto. Vamos lá? Gente, eu vou fazer o seguinte. Para dar nome para o fenol, eu vou chamar isso daqui de hidroxi. Tudo bem? E vou chamar isso daqui de metil. Cara, vamos lá. Quem deve aparecer primeiro no nome? Hidroxi, que começa com H, ou metil, que começa com M? Quem que aparece primeiro no nome, gente, em ordem alfabética? O hidroxi, né, gente? Em ordem alfabética é hidroxi. H vem antes de M, tudo bem? Rui, mas você não pôs que é radicais mais hidroxibenzeno? Gente, eu considero o hidroxi como se fosse um radical, tudo bem? Você põe antes no nome. Então, em ordem alfabética, hidroxi. Todo mundo concorda? Aonde que o metil tá? No 3, então agora a gente põe 3-metil. E para fechar, como que se chama essa cadeia aqui, gente? Benzeno. Então o nome dele é 1-hidroxi-3-metilbenzeno. Esse é o nome do composto. Nossa, Rui, que chato. Mas tem que pôr desse jeito que está aqui? Não, tinha um outro jeito de você pôr. Qual que seria o outro jeito, pessoal? É você indicar, né? Ao invés de colocar número, você poderia falar daquele orto, meta e para. Lembra da última aula? Posição vizinha eu chamava do quê? Orto. Posição depois do vizinho. Chamava de meta. E oposta? Para, não é? Essa posição aqui, ó, é vizinha, depois da vizinha ou é oposta? Depois da vizinha. Então a gente chama do quê? De meta. Então eu poderia chamar esse cara, né, de meta o quê, pessoal? Meta-hidroximetilbenzeno. Todo mundo entendeu? Poderia chamar de meta-hidroximetilbenzeno. Ok ou não, gente? Entendemos bem? Agora eu tenho que contar uma coisa para vocês, tá? Esse composto que você está vendo aqui é o principal fenol que existe. O principal. Gente, quando eu falar de fenol para você, esse é o cara que mais vai aparecer em vestibular. Sabe quem que ele é? Ele é conhecido por um outro nome, né? Gente, eu vou te contar uma coisa. Hidroximetilbenzeno costuma receber o nome de cresol. Por isso que esse cara aqui é conhecido pelo nome de metacresol. Metacresol. O que significa cresol? É o hidroximetilbenzeno. Tudo bem? Existem 3 isômeros do cresol. Quais são eles? Esse é o meta. Tem também qual? O ortocresol e tem o paracresol. Vocês estão entendendo? O orto é quando está o OH vizinho do metil. O meta é quando está depois do vizinho. E o para é quando está em posição oposta. Agora, gente, esse nome cresol não é uma coisa tão estranha, né? Porque ele está presente num produto que é muito utilizado em fazendas, tá? Na cidade a gente quase não usa mais, mas ele está presente num antisséptico muito famoso. Alguém sabe quem que é? Creolina, ela mesma, né? Então, gente, a creolina é esse cara aqui. É ele o grande princípio ativo da creolina. Eu acho que eu pus até uma foto aqui pra vocês, né? Desse famoso antisséptico daqui, né? Essa é a creolina. Gente, creolina serve pra matar o quê, gente? Qualquer praga que tenha por lá, né? Inclusive, nas fazendas, o pessoal tinha o hábito de dar isso pra pessoa tomar. A criança estava com verme, dava um pouquinho, uma colherinha de creolina, né? Matava o verme, beleza? Talvez a criança também, né? Mas assim, brincadeira. A dosagem era bem pequenininha, mas o povo usava para matar verme. Antigamente usava tudo, né, gente? Então assim, a creolina é o que tinha, né? Tava com verme, comia creolina. Show de bola? Tranquilos? Então, gente, não esquece, esse daqui é o principal componente. Então, ó, eu já posso aqui, presta atenção. Eu posso aqui, tá? Falar para você de uma característica que os fenóis costumam ter. Gente, fenol costuma ser antisséptico. Não é característica só da creolina, não é característica só desse cresol, né? É característico da função. Geralmente, fenóis têm o que, gente? O poder antisséptico. Eles conseguem matar micro-organismos. Então, quando você bater o olho num composto e notar que ele é um fenol, já desconfie que ele pode ter alguma ação antisséptica. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, de um produto do cotidiano também que é um antisséptico muito famoso. Todo mundo já ouviu falar de um produto chamado Listerine, né? Sabe de onde é que surgiu o Listerine? Sabe de onde é que vem o Listerine? Gente, Listerine é uma mistura de 4 óleos essenciais, né? Dentre eles tem 2 fenóis e 2 que não são. Você sabe que o Listerine ele é um antisséptico, não é? A gente passa na boca para matar o quê, gente? Micro-organismos, não é? Na verdade, Listerine foi criado muitos anos atrás, tá? Pela Johnson & Johnson. Foi um dos produtos que deixou a Johnson & Johnson muito famosa, tá? E eles fizeram um produto que era para matar o quê, gente? Micro-organismos. E esse nome Listerine não é à toa. Listerine é uma homenagem a um médico que foi o primeiro médico a utilizar antissépticos durante uma cirurgia.
Porque teve um médico chamado Joseph Lister, daí o nome Listerine, né? Que notou que na cirurgia de antigamente dava muita coisa errada. Às vezes você amputava o braço de uma pessoa, né? A seco, que nem a anestesia usava, né? Eles amputavam o braço de uma pessoa e notava que depois de um tempo gangrenava, né? Notava que depois de um tempo a pessoa ou ela morria, tá? Por conta de perda de sangue, ou ela acabava morrendo depois por conta de infecção. E ele percebeu que borrifando algumas substâncias durante a cirurgia, né? Ele notou que a quantidade de sobrevida aumentou demais. Essas substâncias eram antissépticos na época, né? E o nome Listerine foi uma homenagem a ele, justamente por conta desse produto ser o quê, gente? Um antisséptico. Bacana, não é? Então o Listerine tem super a ver com fenol. Duas das coisas que tem dentro do Listerine são o quê, gente? Fenóis, ok? São fenóis. Beleza? Galera, alguma dúvida até aqui? Tranquilos? Então agora eu quero falar para você do nome vulgar, do nome usual. Gente, o nome usual de um fenol, ele é muito usado, tá? Muito mesmo. Quero que você olhe para esse mesmo composto que a gente fez, tá? O cresol, tá? Qual que seria o nome usual? O nome usual é você fazer o seguinte, você chama isso daqui de fenol. O fenol eu vou chamar de fenol mesmo, né? Então o que é fenol? Hidroxibenzeno. Vou chamar isso daqui de fenol. E quem ficou para fora é um radical preso ao fenol. Gente, quem que é o radical que está preso aqui? O metil, em que posição que ele está? No 3, então eu posso chamar esse cara de 3-metil-fenol. Acabou. É o nome que eu posso dar para ele. Ou ainda, sabe o que eu poderia falar? Orto-meta ou para? Que posição que é essa? Meta. Então esse cara é o meta-metilfenol. Gente, é outro nome que a gente pode dar para ele. Meta-metilfenol. Todo mundo entendeu? É a nomenclatura usual. Gente, vocês vão perceber que às vezes a nomenclatura usual é muito mais fácil do que a oficial. A oficial tem hora que dá umas travadas, né, gente? Né? A usual, às vezes, vai ser mais simples da gente trabalhar. Tudo bem? Galera, alguma pergunta até aqui? Tudo beleza? Então, bora continuar. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Bora lá? Vamos para a próxima, gente? Vamos falar aqui, ó. Agora a gente vai falar um pouquinho de ácidos carboxílicos e seus derivados. Pode ser? Gente, começando pelo ácido carboxílico. Tudo bem? Você lembra como que é o ácido carboxílico? O que ele tem que ter? C-OH, né? Mas se, por exemplo, eu trocasse o hidrogênio por um metal, o que ele virava? Um sal de ácido, não é? E se eu trocar o OH por um halogênio, ele vira um haleto de ácido. Gente, essas são as três funções que a gente vai ver nesse grupo agora, né? Ácido carboxílico, sal de ácido e haleto de ácido. Vamos lá? Começando pelo ácido, que é a mais importante, né? Gente, ácido carboxílico tem que ter o quê? Carboxila, não é? O que é carboxila, gente? É o C-OH, né? Isso é a nossa carboxila. Agora, gente, eu preciso te perguntar, por que você acha que um ácido carboxílico é chamado de ácido? Porque ele tem caráter ácido, não é? Então esse cara tem um caráter ácido. Gente, é o caráter ácido maior da química orgânica, tá? Você lembra que o fenol era a função de segundo maior caráter ácido, não é? Essa daqui é a primeira. Qual que era o Ka do fenol? Alguém lembra? 10 a menos 10. E esse cara? 10 a menos 5. Gente, 10 a menos 5 é um valor pequeno, né? Pequeno comparado aos inorgânicos. Mas na orgânica, esse aqui é o que reina, né? Na orgânica, esse valor é o maior que tem. Vocês estão entendendo? Ele é 100 mil vezes mais ácido do que um fenol. Então, isso aqui é uma coisa bastante considerável, tá? Logo, se a gente jogar um ácido carboxílico na água e ele se dissolver, eu espero que o pH fique como? Abaixo de 7. Tá claro para todo mundo? Agora, bonitinho, deixa eu te contar uma coisa. O que significa dizer que ele tem caráter ácido? Quer dizer que quando eu puser ele na água, o que ele vai fazer? Ele vai ionizar e liberar qual íon, gente? H+, não é? Então, essa ligação que tem O- e H+, né, ela vai ser quebrada e o hidrogênio sai na forma de H+. Gente, o que dá a junção de H2O com H+? H3O+, o famoso hidrônio, não é? Não se esqueça desse nome, hidrônio. Isso mais aquele íon chamado carboxilato. Tudo bem? Gente, agora lembra que eu falei pra você que no caso de um fenol, o íon fenolato era estabilizado por ressonância. E esse daqui também é? Claro que é. Você não está percebendo, sabe como que ele é estabilizado por ressonância? Gente, eu coloquei C-O, O-, não é? Mas, gente, não poderia estar o O negativo aqui e a dupla aqui? Poderia ou não poderia?
Gente, claro que sim. Simplesmente se essa dupla ligação, ó, fizesse o seguinte, ó, eu poderia pegar esse elétronzinho aqui, passar para cá como dupla e esse passar para lá como carga. Então, gente, existem estruturas de ressonância para esse cara que tá aqui. Tudo bem? Ele se estabiliza por ressonância e isso é muito bom para ele, tá? Sempre que a gente puder ter mais de uma forma, esse cara vai se estabilizar. Agora, galera, não se preocupa com isso, tá? Só vestibulares muito aprofundados que te perguntariam isso, tá? Eu quero falar para vocês de uma coisa mais importante, que é o seguinte, pessoal, ó, uma coisa mais importante. Dá uma olhada nisso daqui. Quando a gente pega um ácido carboxílico, tá? Quando a gente pega um ácido como esse e põe na água, o que vai acontecer? Vamos imaginar? Gente, primeiro, ácido carboxílico tem C dupla O, OH. Se ele tem OH, eu pergunto para vocês, ele consegue ou não consegue fazer ligação de hidrogênio? Claro que consegue. Então imagina o seguinte, ó, ácido carboxílico puro, esquece a água, né? Gente, o O é delta menos e o H é delta mais. Todo mundo concorda? Então eu vou fazer o seguinte agora para você. Eu vou deixar destacado esse delta menos do C dupla O e esse delta menos do C dupla O. E eu vou deixar destacado o positivo do H, positivo do H. Tudo bem? Gente, a interação aqui e aqui são o quê? Ligações de hidrogênio, não é? Ligação de hidrogênio aqui, ligação de hidrogênio aqui. Todo mundo entendeu? Agora eu tenho que te perguntar. Esse grupo R, né, que é uma cadeia hidrocarbônica, formada por carbonos e hidrogênios, que tipo de interação que ele faz? Dipolo induzido. Gente, eu sempre vou falar disso daqui para você nunca se esquecer que em composto orgânico tem dipolo induzido. Tudo bem? Legal. Isso aqui é um ácido carboxílico puro. É assim que ele interage. Radical com radical é através de dipolo induzido. C dupla O, OH com C dupla O, OH é através de ligação de hidrogênio. Não é? Agora, e quando eu ponho esse cara na água? Vamos lá? De novo, gente. Aqui é delta mais, aqui é delta menos. Todo mundo concorda? De novo, esse cara consegue ou não consegue fazer ligação de hidrogênio? Consegue, não é? Então ele faz ligação de hidrogênio com a água. O H, que é positivo, faz uma ligação com o O, que é negativo. Então ele faz ligação de hidrogênio. Mas ele também pode receber da água, sim ou não? Claro que pode, não é? Agora o H da água faz ligação de hidrogênio com ele. Então ele tanto faz quanto recebe. É isso que justifica o fato de ácidos carboxílicos terem uma solubilidade relativamente alta. Tudo bem? Justamente por conta disso. Quem pode atrapalhar na solubilização é o tamanho de quê, pessoal? Dessa cadeia carbônica. Se essa cadeia for grande, ela vai atrapalhar na solubilização. Todo mundo concorda? Porque a cadeia hidrocarbônica é apolar. E a água não gosta de coisas apolares. Então se esse grupo R for grande, ele não vai dissolver na água e a gente vai passar a chamar esse ácido de ácido graxo. Tudo bem? Que eu acho que faz total sentido. Tudo bem? Agora, galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Nome de ácido carboxílico. Como é que funciona? Gente, olha pra mim. Se você identificou que alguém é um ácido carboxílico, o nome é ácido alguma coisa óico. O que é alguma coisa? Número de carbonos mais tipo de ligação mais o final óico. Então, por exemplo, ó, olha para esse primeiro composto. Gente, vamos identificar a função. Que função que ele pertence? Ácido carboxílico, não é? Se ele é ácido, gente, ele começa com ácido e termina com óico. Tá claro para todo mundo? Ácido óico. Agora eu tenho que indicar o número de carbonos. Vamos contar? Ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é o que, gente? But, não é? Então, ácido but, tipo de ligação entre os carbonos. Simples é AN. Então, o nome dele é ácido butanoico. Alguma dúvida, gente? Esse é o nome que ele recebe. Vamos lá? Próximo, gente, quero falar para vocês. Função que esse segundo pertence? Ácido carboxílico, não é? Tem C dupla O, OH. Então agora a gente vai verificar o que, pessoal? O nome dele. Se ele é ácido carboxílico, começa com ácido, termina com óico. Todo mundo concorda? Agora vamos lá. Gente, eu vou fazer o seguinte. Quantos carbonos tem aqui? 3, não é? Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. É importante que todo mundo se lembre que o carbono 1 obrigatoriamente é o do C dupla O, é o do grupo funcional. Tudo bem? Vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? 3. Como é que eu indico 3? Como é que eu indico 3, gente? Prop, não é? Então ele é um ácido prop, para falar que tem 3 carbonos. E agora eu tenho que indicar o que, gente? A dupla, não é? Bom, então o que eu ponho para indicar a dupla? Em. Gente, mas eu preciso pôr o 2 ali? Não, por quê? Não, porque não existe a outra posição. Não é que dá na mesma, não existe a outra. Se eu pegar essa dupla e colocar aqui, esse carbono vira um fenômeno, né? Porque ele vai ficar fazendo quantas ligações? 5. Então não existe, tem a possibilidade dessa dupla estar aqui. Por isso que aqui a gente não indica. Eu coloco o ácido propenoico. Se é propenoico, obrigatoriamente a dupla tem que estar aqui. Esse ácido, gente, ele é mais conhecido por um apelido. Ele é chamado de ácido acrílico, tá? Eu nem pus espaço para nome comum aí, tá? Mas ele é conhecido como ácido acrílico. E o nome não é à toa, tá? Aquele material chamado acrílico, ele provém de um polímero que tem uma unidade básica semelhante a essa daqui.
Tudo bem? Beleza? Gente, vamos pro próximo então? Vamos lá? Gente, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Viram que aqui eu não coloquei C dupla OH? O que eu pus aqui? COOH. Gente, viu? COOH é carboxila, é ácido carboxílico. Se é ácido carboxílico, começa com ácido, termina com oico. Só que agora tem que falar o nome que tem essa cadeia aqui. Gente, como que se chama esse composto aqui? Como que se chama esse composto aqui? Benzeno. Então é o ácido benzoico. O nome dele é ácido benzoico. Rui, mas não pode ser benzenoico? Bem que eu queria falar benzenoico, mas não é. A gente reduz e coloca benzoico. É igual a gente não fala sulfurato, fala sulfato, né? Então aqui é a mesma história. O nome é ácido benzoico. Tudo bem? Agora você entende que ele também pode ser chamado de ácido fenilmetanoico? Vê se faz sentido para você. O que é fenil? É o anel aromático quando eu trato como radical, não é? Então, ó, esse anel com essa valência é o fenil. E se eu pensasse num ácido de um carbono, ele seria metanoico. Met, um carbono. Ligação simples. Ióico, ácido carboxílico, tá? Só que, gente, posso te contar, ninguém chama ele de fenil metanoico, tá? Se você vira esse ácido em algum lugar, é ácido benzoico, tá? É ácido benzoico. Não vai inventar de falar fenil metanoico. Tudo bem? Desse jeito que tá aqui. Show? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Olha para o próximo composto que tem aqui. Função. Ácido carboxílico, não é? Mas o que ele tem de diferente dos anteriores? Ele tem duas carboxilas, não é? Então ele não é um ácido monocarboxílico, ele é um ácido dicarboxílico. Todo mundo concorda? Então peraí. Para indicar que é um ácido, eu escrevo ácido oico. Para indicar que ele tem duas carboxilas, eu ponho o quê? Ácido dioico. Para falar que ele tem o quê, pessoal? Duas carboxilas. Todo mundo entendeu? Ácido dioico. Agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou dar nome para ele. Vamos lá? Quantos carbonos ele tem? 2 et, não é? Tipo de ligação entre os carbonos, pessoal. Simples, eu ponho an, então o nome dele é ácido etandioico. Pera aí, não ficou bonito isso, né? Língua portuguesa, minha querida. O que ela pede pra gente fazer aqui? Colocar um ozinho. Então o nome dele é ácido etanodioico. Esse cara é mais conhecido por um apelido. Todo mundo chama ele de ácido oxálico. Alguém lembra desse cara aqui? Eu comentei numa aula sobre KPS. Era o componente que gerava o que, pessoal? O oxalato de cálcio. Era pedra dos rins, era o cálculo renal, né? Então esse ácido aqui, perceba uma coisa, né? Por que o oxalato de cálcio era CaC2O4? Gente, você percebeu que esse cara aqui libera 2H+? Sim ou não? Então ele fica com duas cargas negativas. A carga dele é -2. Logo, eu preciso de um cálcio para neutralizar. Vale lembrar que a carga do cálcio é qual, gente? +2. Tudo bem? Por isso que o oxalato de cálcio é um desse para um cálcio. Tudo bem ou não? De boa? Gente, é isso que você tinha que saber. Agora vamos dar uma melhorada nisso, né? Eu falei pra vocês do nome oficial. O nome oficial é esse que a gente comentou. Só que aqui vem a parte chata. Gente, lembra que eu falei pra você? O que era nome usual? Era um nome que tinha uma regra, mas não era regra oficial. Por exemplo, álcool etílico era o nome usual do etanol, né? Mas é uma regra que você usa, não é? É uma regra. Álcool mais o nome do radical. Só que no caso de um ácido carboxílico, o nome usual, na verdade, é o apelido, é o nome comum. Como assim, Rui? Porque eles têm nomes especiais. Gente, o nome que a gente dá aqui para um ácido carboxílico não segue regra, segue alguma característica que o ácido tem. Por exemplo, gente, sabe o ácido de um carbono chamado de metanoico? Ele é encontrado no veneno da formiga e é por isso que ele é chamado de ácido fórmico. O nome que esse cara tem é ácido fórmico, porque ele é encontrado aonde, pessoal? No veneno da formiga. Todo mundo entendeu? Agora, esse ácido de 2 carbonos é aquele que é encontrado no vinagre. Como que a gente chama? Acético, não é? E de onde que vem esse nome? Alguém imagina? Gente, acetum vem do latim e quer dizer azedo, tá? É um dos primeiros produtos que eram ácidos, que eram azedos, que o homem conseguiu criar. Daí vem o nome ácido acético. É o ácido de sabor azedo, né? Que é praticamente um pleonasmo, porque se é ácido, ele é azedo. Tudo bem? Mas é o nome que ele recebe aqui. Show de bola? O próximo, gente, eu quero contar pra vocês. Ácido propanoico. Aqui vai vir uma coincidência da vida. Sabe qual que é o apelido que ele recebe? Ácido propiônico. Por que eu falo que é uma coincidência da vida? Né? Porque muita gente olha para esse nome usual e pensa que prop tem a ver com prop. Né? Ambos começam com prop. Mas, gente, o prop de cima indica o quê?
3 carbonos. E você sabe o que significa esse propion daqui de baixo? Propion significa primeiro, né? É o primeiro de uma série de caras, né? É o primeiro que gera aquilo que a gente chama de lipídios. Por isso que, como ele é o primeiro que gera lipídio, a gente chama ele de propiônico. Propion significa primeiro. Como eu sei que você não vai lembrar dessa origem, só grava propiônico. Tudo bem? Propiônico. Aonde ele está presente? Alguém reconheceu aquilo ali? É ração. Gente, esse da cara é misturado em muitas rações, tá? Só isso, ele não tem muito uso para vocês no cotidiano, tá? Ele tem um aspecto mais oleoso. Agora eu quero mostrar para vocês mais alguns. Gente, ácido butanóico. Pera aí, o butanóico é o ácido de 4 carbonos, não é? Eu vou te contar uma coisa. Sabe onde que ele é encontrado, gente? Aqui. O que é isso? Na manteiga, não é? Só que não é na manteiga normal. Quando a manteiga começa a envelhecer, ela fica rançosa. Fica ou não fica? Aquele cheiro de manteiga rançosa, que é o mesmo cheiro de chulé, né? A gente chama do que, pessoal? De ácido butanóico. Por conta dele vir da manteiga rançosa, vem o nome usual que ele tem. Gente, o que é manteiga em inglês? Butter ou butter, não é? Gente, butter vai dar origem ao nome desse ácido, que ele é chamado de butírico. E aí vem a segunda ironia, a segunda coincidência da vida, não é? Lembra que prop, o propanóico, era propiônico, mas o prop não tinha nada a ver com prop. Aqui é a mesma história. Butírico é o butanóico, mas o but de baixo não tem nada a ver com 4 carbonos, tem a ver com manteiga, tudo bem? Mas deu certo da gente conseguir gravar esse nome. Então, propiônico, propanóico, butírico, butanóico, tudo bem? Grava que você vai conseguir. Show? Agora eu vou passar alguns a mais para vocês. Vocês viram que na sua apostila, até 4 carbonos eu deixei lacuna, não é? Então, gente, você tem que decorar. Olha para mim. De 1 carbono é do veneno da formiga. Nome? Fórmico. De 2 carbonos, do vinagre. Acético. De 3 carbonos, propiônico. E de 4 é o da manteiga rançosa, butírico. Agora, daqui pra frente, eu já pus o nome pronto pra vocês, não é? Gente, de 5 carbonos é o ácido pentanóico. Ele é encontrado nessa planta que tá aqui. Ninguém conhece essa planta, né? Ela é chamada de planta valeriana, tá? E é por isso que o nome dele é ácido valérico. Gente, você olha pra essa planta e fala, nossa, que cheirosinha que ela deve ser, não é? Deve ser tão cheirosa, mas ela não é. Gente, sabe que cheiro tem a planta valeriana? Cheiro de queijo Roquefort, cheiro de gorgonzola, tudo bem? Então o cheiro que tem esse cara aqui é o cheiro de gorgonzola que a gente conhece, tudo bem? Agora eu quero te falar daqueles 3 ali, ó. O que é esse daqui, gente? É um caprino, que bonitinho, não é? Olha que bonitinho. Esse daqui, gente, alguém aqui já teve a experiência de passar a mão num cabritinho, né, e cheirar? Experimenta fazer isso daqui, ó, né? Tira, gente, pega esse cabritinho, passa a mão bem na pele dele assim, ó, passa a mão na pele e depois você cheira. É podre de fedido, né? Os caprinos são muito fedidos. Alguém aqui já comeu buchada de bode? Já comeu buchada de bode? Gente, pra gostar de buchada de bode, tipo assim, tem que ter aquela experiência familiar mesmo, tem que ser uma coisa que é de família. Quem mora no Nordeste, quase todo mundo ama aquilo de paixão, né? Gente, eu não sou nada enjoado pra comida. Cara, eu como de boa. Agora, aquilo eu não consegui comer, não. Se você é meu aluno do Nordeste, tá? Não se sinta ofendido, por favor, tá? Mas, cara, eu não consegui comer. Na hora que eu fui, que eu abri aquele negócio que veio o cheiro, gente, pra mim tinha cheiro de bosta, tá? Eu juro por Deus, era um cheiro muito forte. É um cheiro de cabra. É o cheiro quando você come um carneiro num lugar e tá com aquele gosto forte, imagina aquele gosto potencializado. Cara, eu não gosto, não consigo gostar, tá? Mas enfim, o cheiro e o sabor tem a ver com esses ácidos aqui que estão presentes em caprinos. O hexanóico, que tem quantos carbonos? 6. O octanóico? 8 e o decanoico, 10. Gente, esses caras são conhecidos pelos nomes de capróico, caprílico e cáprico. E eles estão presentes em caprinos. Então, gente, a única coisa que eu gosto de cabra, né, é o que, gente? O queijinho de cabra. Nossa, eu amo queijo de cabra. Aquilo lá é maravilhoso. Tem o gosto forte, tem o mesmo gosto daqui, né? Mas aquilo harmoniza com algumas coisas e é muito saboroso, tá? Enfim, gente, é o sabor daqueles ácidos que tem ali. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Cara, a partir daqui eles começam a feder, tá? A partir daqui, nesse intervalo até 10, eles começam a ficar fedidinhos, ok? E aí eu vou ter uma classificação que você vai ver muito na biologia, que é a classificação de ácidos graxos. Gente, quando eu penso numa coisa graxa, algo graxo, pensa em graxa, né? Graxa se dissolve na água? Não, então você pensa numa coisa que não se dissolva na água, né? Mas eu disse para vocês o seguinte, eu falei para vocês que ácido carboxílico fazia ligação de hidrogênio com a água, não é? Tinha uma certa afinidade com a água, só que dependendo do tamanho da cadeia hidrocarbônica, dependendo do tamanho do grupo R, a gente teria o quê, pessoal? Uma dificuldade para se dissolver. Então, o ácido graxo são os ácidos carboxílicos de cadeia longa. Eles têm de 4 até 36 átomos de carbono. Inclusive, a gente pode dividir em 3 grupos. Ácidos graxos de cadeia
curta, ácidos graxos de cadeia média e ácidos graxos de cadeia longa. Para ele ser classificado como de cadeia curta, você não tem que decorar isso, ele vai ter de 4 a 6 carbonos. Ou seja, pensa no butírico, pensa no valérico e pensa também ali, né, naquele que a gente mostrou dos caprinos, ok? Agora, para ele ser considerado de cadeia média, ele vai ter entre 8 e 12 carbonos. Agora, de 13 até 36, ele já vai ser o quê, gente? Um ácido graxo de cadeia longa. Tudo bem? Detalhe que eu quero comentar com vocês. Geralmente esses caras aqui têm quantidade par de carbono, tá? A partir de 4 carbonos, né? A partir, perdão, de 6 carbonos, a gente vai falar de par. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Inclusive, uma curiosidade no seu material. Eu pus o nome usual deles aí. Pus ou não pus? Dá uma olhada no seu material, né? O ácido de 12 carbonos, como é que eu chamo? Láurico, depois o de 14. Mirístico, depois o de 16. Palmítico, gente, esses caras aí são ácidos muito famosos, né? Você vai ver isso em composição de sabonete, de shampoos, só que não vai estar escrito ácido palmítico, não vai estar escrito ácido láurico, vai estar na forma de um sal, palmitato de tal coisa, laurato de tal coisa, entendeu? Então é daí que vem esses caras. Agora, gente, uma coisa que eu posso te mostrar, tá? Esses caras que eu estou te apresentando aqui são ácidos carboxílicos de cadeia longa ou de cadeia curta? Longa, não é? Então são ácidos graxos de cadeia longa, tá? Esse daqui eu falo que é um ácido graxo de cadeia longa e saturada. Por que saturada, gente? Porque não tem nenhuma dupla. Já esse daqui de baixo é um ácido graxo de cadeia longa, só que essa cadeia longa ela é o quê, gente? Insaturada. Vou fazer uma perguntinha para vocês, né? Vocês estão lembrados que existe um tipo de isomeria aqui, né? Você tem 2 hidrogênios para o mesmo lado. Isso daqui é cis ou é trans? É cis, não é? Então esse cara chamado ácido oleico é um ácido graxo de cadeia longa insaturado, que é o que, pessoal? Na sua forma cis. Gente, sabe quem que é o ácido oleico? Quando você olha para o frasco de um azeite, não tem lá acidez de 5%, acidez de 4%, acidez de 6%? A acidez é o teor percentual que tem desse cara aqui. Tudo bem? Se eu falar para você que a acidez é de 5%, é porque 5% da massa é desse cara. Tudo bem? Se eu falar que a acidez é de 3%, é porque 3% é a massa desse cara aqui. Tudo bem? Então o nível de acidez é medido pelo ácido oleico. Enfim, mas a gente vai ver depois, tá? Aonde que eu encontro esses caras? Gente, ácido láurico, gordura de coco. Mirístico, noz moscada. Palmítico, na gordura de palma, óbvio, né? No palmito também, né? Esteárico, gordura de boi. Gente, o oleico, azeite de oliva, né? Linoleico, óleo de soja. Linolênico, que ele é triinsaturado, óleo de linhaça. Então, gente, esses caras aqui são encontrados em diversos lugares. Aonde que a gente vai estudar isso daqui detalhadamente? Quando eu for falar de lipídios com vocês. Lá a gente vai falar tudo disso daqui. Aí você vai entender o que é um ômega 3, um ômega 6, né? Que fazem bem para a nossa saúde. Então, tudo isso a gente vai ver na parte de lipídios, ok? Por enquanto, era só para você ter uma noção que ácido graxo de cadeia longa a gente chama do quê? Perdão, que ácido carboxílico de cadeia longa eu chamo de graxo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos para a próxima função? Gente, a próxima função é aquela que a gente chama de sal de ácido carboxílico. Gente, me conta uma coisa. Sal é derivado da reação entre quem e quem? Ácido e base, não é? Então, gente, olha para cá, fazendo um favor. O que é um sal de ácido carboxílico? É quando eu pego um ácido carboxílico e reage com uma base. Gente, eu estou chamando de MeOH. Me é um metal. Pode ser sódio, pode ser potássio, tudo bem? Então, quando a gente faz essa reação, vamos lembrar o que acontece? No ácido, lembra que esse cara aqui é H+, esse daqui é O-. Na base, o Me é mais e o OH é o que, gente? Menos. Todo mundo concorda? Meus lindos, o que sempre é produzido na reação, né, que forma sal? O que sempre é produzido na neutralização? Água, não é? Então, o H+, ele neutraliza o OH- e produzem o que juntos, pessoal? Água. A água vai ser produzida por aqui. Todo mundo concorda? A união deles gera água. Agora, o que mais que vai ser produzido? Vamos lá? A outra parte, gente. Simplesmente o Me toma o lugar do H, formando a estrutura que a gente chama de sal de ácido carboxílico. Tudo bem? Esse é o sal. Lembra? É só trocar o H por um metal. Gente, alguma pergunta? De boa? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? Gente, quando você olha para esse composto, você percebe que o O é negativo, é um íon de verdade, e que esse Me é positivo, é um íon de verdade. Portanto, todo mundo concorda que sal é um composto o quê, gente? Iônico. Se esse cara é um composto iônico, né, ele realiza qual tipo de interação com a água?
Íon dipolo, esse cara realiza íon dipolo com água, né? Então isso torna esse cara altamente solúvel em água. Quando a gente pensa em sal de ácido carboxílico, pode ter certeza que ele vai se dissolver na água e pode ter certeza que ele é um sólido cristalino. Todos os sais de ácido carboxílico são o quê? Sólidos cristalinos, justamente por conta da sua ligação ser iônica. Bacana, não é? Então até agora, gente, é a primeira função que a gente fala que sempre é sólida e vai ser a única, tá? A única função que é essencialmente sólida são os sais. Agora, gente, como eu te disse, né? Quando a gente põe esse cara na água, o que vai acontecer? Ele vai realizar íon dipolo com a água. Vamos lembrar como é que isso acontece? Gente, primeiro, olha pra cá. Pus um sal na água, o que ele faz? Dissocia, não é? E dissociar é separar o cátion do ânion. Então, ó, separa o ânion de quem, gente? Do cátion. Separa o metal desse ânion. É ou não é? Agora a molécula de água vai ter que solvatar esses componentes. Vamos começar por lá? Vou começar por aqui, gente. Imagina as moléculas de água solvatando o ânion, né? Você concorda que isso daqui é negativo, não é? E a água, gente? A água é delta menos no O e delta mais no H. Tudo bem? Gente, esse cara é positivo ou negativo? Negativo. Ele se interessa pelo O ou pelo H? Pelo H. Então ele vai interagir com quem? Com os Hs. Como é que eu chamo essa interação? Se fosse qualquer outra substância, a água faria qual interação? Ligação de hidrogênio. Mas como esse cara é um íon, como é que eu chamo essa interação? Íon dipolo. Entendeu? É a única diferente, gente. A água sempre faz ligação de hidrogênio, mas nesse caso é íon dipolo. Mesma coisa lá. Quer ver? Gente, dá uma olhada no metal, tá? Nós vamos colocar as moléculas de água em volta dele. Gente, lembrando que o O é delta menos e o H é delta mais, não é? E diz uma coisa aqui rapidinho. Gente, que parte da água se interessa por esse metal? A parte negativa ou a parte positiva? A negativa, não é? Então, ó, os Os vão fazer o quê, gente? Interação com esse metal. De novo, a interação entre ele e a água não é ligação de hidrogênio, porque ele é um íon de verdade. Como é que eu chamo essa interação? Íon dipolo. Gente, e agora eu te pergunto, o íon dipolo é uma interação mais forte ou mais fraca que a ligação de hidrogênio? Mais forte. Então, qual característica vai ser marcante para esses caras? Eles vão se ligar a muitas moléculas de água. E é por isso que eles são altamente solúveis. Vocês estão entendendo? Eles conseguem, gente, se ligar a muitas moléculas de água. É a característica que eles têm, né? São substâncias altamente ligantes com a água. Tudo bem? Agora, bonitinhos, vamos fazer o seguinte. Eu quero te mostrar como é que a gente dá nome para ele, né? Porque nome de sal é derivado do nome do ácido. Então, eu quero que você imagine esse exemplo 1. Pode ser? Gente, eu vou pegar esse cara e vou neutralizar. Vou reagir esse ácido com NaOH. Primeiro, vamos ver o produto que vai ser formado. O que a gente falou mesmo? O H+ vai embora com quem? Com OH- virando água. E simplesmente o sódio toma o lugar do H, gerando aqueles produtos de lá. Todo mundo concorda? Gente, qual que é o sal? É o primeiro ou o terceiro? O terceiro, esse daqui é o sal, não é? Só que eu quero dar nome para ele. Como é que eu faço para dar nome? Gente, primeiro eu quero pensar no ácido que ele veio. Pode ser? Gente, ele veio de um ácido que tinha quantos carbonos? 2, não é? Ácido de 2 carbonos eu chamo de ácido o quê, gente? Etanóico, não é? Et porque tem 2 carbonos, an porque a ligação é simples e oico que é a terminação de ácido carboxílico, não é? Tá. Gente, me fala uma coisa. Como é que eu dou nome para sal? Lembra do bico de pato é gostoso frito? Ico vira ato. Ico vira ato. Então, etanóico vai virar o quê, gente? Etanoato. O nome desse sal é qual? Etanoato. Mas é etanoato de quem? Quem é o metal que se ligou? Sódio, então, etanoato de sódio. Esse é o nome que ele recebe. Então, gente, nome de sal, como é que você faz? Olha pra mim. Pega o ácido que ele derivou. Pega o ácido que ele derivou, né? E aí você faz o quê, gente? Troca ico por ato. Etanóico virou etanoato. E aí a gente vai ter o nome dele. Tudo bem? Agora eu vou te contar uma coisa. Lembra que eu falei pra vocês dos nomes usuais de ácido carboxílico? De um carbono do veneno da formiga, como é que eu chamava? Fórmico. De 2. Acético. De 3. Lembra da coincidência? Propiônico e 4 coincide de novo. Butírico, não é? Tem que decorar. Porque, gente, o nome de qualquer função derivada de ácido vai ter a ver com o ácido que ele veio. Como é que eu chamo o mesmo ácido de 2 carbonos? Acético, não é? Então o nome vai ser igual. Eu vou simplesmente tirar esse ico e trocar por ato. Então acético vira o quê? Vamos, acetato, não é? Então o nome usual dele é acetato de sódio. Todo mundo entendeu? Acetato de sódio. Agora eu vou fazer um pedido para vocês. Eu quero que você tente dar nome para o próximo que está aí. Tudo bem? Dá uma olhada no próximo que eu pus para vocês. Vamos lá. Tenta dar nome para o próximo. Enquanto eu tomo uma água. Aqui eu estou te mostrando a reação. Você viu que a apostila está sendo complementada pelo slide, né? Vamos lá.
Foi? Vamos lá? Gente, primeiro eu vou te mostrar a reação que gerou o sal que tá aí pra vocês. Pode ser? Meus lindos, eu peguei esse ácido aqui, tudo bem? E eu reagi com NaOH. O que vai acontecer? H+ vai embora com OH- e o Na toma o lugar, gerando aquele sal que tem aí pra vocês. É ou não é? Gente, tá certo o número de carbonos? Tá batendo com o de vocês? Sim, né? Então tá bom, vamos fazer o seguinte, presta atenção, né? Eu quero saber como é que se chama esse ácido aqui. Gente, ele é um ácido de 12 carbonos, não é? Porque, ó, 10 aqui mais 2. Como que eu chamava 10? Dec, não é? Agora, se fosse 2 a mais, se fosse com 12 carbonos, como é que eu chamo? Dodec. Então, esse cara aqui é chamado de ácido o quê, gente? Dodecanoico. Dodec quer dizer o quê? 12. An, ligação simples. E oico, terminação para ácido carboxílico. Tudo bem? Qual foi a regra que a gente falou? Ico vira ato. Dodecanoico vai virar o quê? Dodecanoato, não é? Dodecanoato. A gente só tira ico e põe ato. Dodecanoato de quem? De sódio, acabou. Esse é o nome dele. Dodecanoato de sódio. Tudo bem? Se você for naquela tabelinha, volta na tabelinha da página anterior aí, né? Procura como é que se chama o ácido de 12 carbonos. Láurico, não é? Então esse cara aqui é o ácido láurico. Então a gente pode fazer uma mudança, não é? Eu tiro esse ico e coloco o quê? Ato. Então o láurico vira o quê, pessoal? Laurato. Então o nome usual dele é laurato de sódio. Rui, mas eu tenho que decorar isso daqui? De jeito nenhum, criatura, não tem que decorar, tá? Antigamente até cobravam isso no vestibular. Láurico, mirístico, esteárico, palmítico, blá blá blá. Antigamente tinha que saber. Hoje em dia não. Fica tranquilo, tá? Você não precisa decorar. Eu só quero te mostrar que se eu te der o nome desse ácido, você chega no nome do sal. Tudo bem ou não, gente? Agora calma que eu quero te mostrar uma coisa. Você não reparou a coisa mais legal de tudo aqui? Sabe qual que é? Gente, você acha que essa cadeia aqui é longa ou curta? Uma cadeia longa, não é? Gente, dá uma olhada nisso daqui, ó. Essa é a estrutura do ácido láurico. Ele tem, ó, perdão, do laurato de sódio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos, não é? Esse é o laurato de sódio. Gente, quando você olha para ele tem uma característica que ninguém até agora teve. Sabe qual? Se você olhar para essa parte da cadeia, ela só é formada por quais elementos? Carbono e hidrogênio. Portanto, essa parte da cadeia é hidrocarbônica. Logo, ela é o quê, pessoal? Apolar. É igual ao hidrocarboneto. Todo mundo concorda? Então, nós temos aqui uma cauda longa e apolar. Todo mundo concorda? Agora, quando você olha para essa cabecinha, gente, essa cabecinha daqui é iônica. Se esse cara é iônico, ele é o extremo do polar que pode existir. Então, olha que coisa louca. Num mesmo composto, eu tenho uma cadeia longa e apolar e uma cabecinha que é extremamente polar. Na química, isso tem um nome, né? Todo mundo que tem uma parte longa e apolar e uma cabecinha iônica extremamente polar, eu falo que tem caráter o quê? Anfifílico ou anfipático, todo mundo concorda? E olha que coisa legal, gente. Essa parte que é apolar, ela se interessa por lipídios, se interessa por óleos e gorduras. Todo mundo concorda? Ela é lipofílica ou hidrofóbica. Agora, quando a gente olha para essa parte de cá, é o contrário. Se essa parte de cá é extremamente polar, ele se interessa por água. Então, a cabecinha é hidrofílica ou lipofóbica. Então, olha que coisa legal. Eu tenho uma parte para interagir com gordura e eu tenho uma parte para interagir com água. Então, essa substância de caráter anfifílico ou anfipático é um sal muito bom pra gente. É um sal tão bom, mas tão bom que eu chamo do quê? De sal bom. Que maravilha! Esse cara é um sabão, gente. Quando falar pra você de sabão, você vai lembrar. É um sal bom demais, não é? É um sal bom demais. É um sal que tem uma parte polar e uma parte apolar. Agora, criatura, pelo amor do Santo Cristo, nem todo sal de ácido carboxílico é o que, gente? Um sabão. Porque para ser sabão, ele tem que ter uma cadeia longa e apolar. Lembra o primeiro exemplo que eu dei para vocês? Quem que é o exemplo A? Não é o acetato de sódio? Gente, acetato de sódio tinha quantos carbonos? 2. Esse cara não é um sabão, porque ele não tem a parte longa e apolar, entendeu? Ele não tem um caráter anfifílico, ele só é polar. Tá claro para todo mundo? Então, quando eu tenho uma cadeia longa e apolar e a cabecinha que é iônica, aí sim ele é um sabão. Tudo bem? Então, se eu perguntar para você o que é sabão, é sal de ácido graxo. O que significa ácido graxo? Cadeia curta ou longa? Cadeia longa, não é? São ácidos de cadeia longa. Todo mundo entendeu? Gente, sabões são naturais, porque ácidos graxos são naturais. Concorda comigo? Por isso que sabão não é problemático no meio ambiente. É por isso que quando a gente joga sabão, né, o sabão ele é biodegradável, diferente do detergente, né? Grande parte dos detergentes não são biodegradáveis. Você entende que, olha pra cá, pra lavar a louça na sua casa, tanto faz você usar sabão ou detergente. É ou não é? Tanto faz você usar sabão ou detergente, você consegue limpar. Agora, gente, o meio ambiente não é a mesma
mesma coisa. Sabão sempre é biodegradável, porque se ele vem de um ácido graxo, sempre tem um decompositor. Sempre tem um micro-organismo que consegue decompor. Agora, detergente não. Detergente é sintético. E se ele é sintético, pessoal, muitas vezes não dá pra gente fazer o quê? A biodegradação. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Sabão sempre é biodegradável. Detergente, nem sempre. Rui, mas você vai falar sobre detergente hoje? Vou. Fica tranquilo que a gente vai mostrar na segunda parte, tá? Gente, alguma pergunta até aqui? Nenhuminha. Então, bora pra próxima, né? Gente, eu quero te mostrar uma coisa. Você lembra como que o sabão funciona? Já falei isso em aula, né? Lá na apostila de número 1 do curso. Alguém lembra como é que um sabão funcionava? Hein? Ninguém se lembra? Eu vou falar pra vocês, eu vou recordar com vocês. Na verdade é o seguinte, gente, imagine que isso daqui seja o sabão, tá? Cabecinha pequena e polar, iônica, e aqui é a cauda apolar. Qual é a parte que se interessa pela água? A cabeça ou a cauda? A cabeça, não é? A cauda gosta de lipídio, não é? Então, gente, imagine que isso daqui seja uma gordura. Isso aqui é uma mancha de gordura. A cauda, que é a parte apolar, interage com a gordura através de dipolos induzidos. Todo mundo entendeu? E essa parte de fora que você está vendo é uma parte iônica, tudo bem? Esse glóbulo que vocês estão vendo tem um nome na química. A gente chama de micela. Então, o sabão dentro da água gera micelas. E é isso que promove a limpeza. Olha que bonitinho isso daqui. Não são espermatozoides, tá? Aqui são sabões, tá? Cabeça, só que é um baita de um cabeção que eles desenharam aqui, né? A cabeça é pequenininha, geralmente. Mas enfim, pessoal, ó, aqui é a cabeça, aqui é a cauda, tá? Isso aqui é a mancha de gordura. Olha que legal. A cauda interage com a gordura, a cabecinha fica pra fora. Ele começa a fazer o que, gente? Envolver essa gordura, ele transforma em pedaços pequenininhos de gordura envolvidos com esse sabão. Isso aqui é uma micela, isso aqui é uma micela. E por que a gente fala que isso daqui é um processo muito legal de acontecer? Porque, gente, você concorda que óleo gosta de óleo, né? Gordura gosta de gordura, porque ambos são apolares. E enquanto a gordura tá junta, todo mundo tá muito forte, muito unido, não é? Quando você põe o sabão é um tensoativo. Ele destrói a tensão superficial que existia entre a água e a gordura. E aí ele consegue quebrar em frações, em pedacinhos de gordura. E aí ele envolve com isso daqui, não é? Vamos lembrar de uma coisa? A parte de fora do sabão, lembra? Ela é carregada negativamente. Lembra que o sabão dissociou, não é? E aí, gente, o metal foi embora, ficou a parte negativa. Então, a parte de fora aqui é toda negativa. Ou seja, a micela tem uma carga residual negativa. E essa micela também é o quê? Negativa. Essa micela também é o quê? Negativa. Uma micela atrai ou repele a outra? Se todas são negativas, elas se atraem ou se repelem? Se repelem, não é? Isso não permite que a gordura se aglomere de novo. É por isso que ela fica escondida no meio da água. A gente chama esse processo de emulsificação. Na verdade, pessoal, o óleo sozinho perto da água fica duas fases bem distintas, não é? Quando você joga o sabão e mistura, você percebe que é como se a gordura desaparecesse. Não é que ela desapareceu, ele gerou micelas dentro da água e você não enxerga mais. Tá claro para vocês? Mas a mistura de água com sabão e óleo, né, é uma mistura heterogênea, só que ela é coloidal. A gente não enxerga isso daqui. Tudo bem? É o mesmo que a bilis faz no seu corpo, né? É tudo que quando você pensar em emulsificação tem a ver com esse processo que está aqui. Tudo bem? Somente substâncias de caráter anfifílico fazem isso, ok? Beleza? Então fechou. Agora, gente, eu vou para a última função que está aqui para vocês, né? Que é o cloreto de ácido. Gente, cloreto de ácido é mais ou menos assim, só para você poder entender, né? Gente, tá vendo essa substância aqui? Isso é um ácido carboxílico. Se a gente pegar o ácido carboxílico e reagir com essa substância estranha, chamada de cloreto de tionila, tá? Você vai produzir esses produtos daqui, tá? Você vai produzir esse composto, mais esse. Nossa, Rui, mas como que acontece essa reação? Na verdade, eles vão trocar de lugar. Gente, vai trocar de lugar esse cloro com esse OH. Quando trocar de lugar, o cloro vem para cá. Todo mundo entendeu? O cloro vem para cá. Rui, mas e o que dá esse OH unido com o resto da estrutura? O que dá OH ligado a S, ligado a O, ligado a Cl? Vai dar uma mistureba que se decompõe. O importante é você entender que isso daqui, OH junto de S, junto de O, junto de cloro, se transforma em SO2 mais HCl. Ninguém vai te perguntar o mecanismo disso. Então não se preocupa. Só quero que você entenda que esse cara, que é um cloreto de ácido ou haleto de ácido, é derivado de quem, gente? De um ácido carboxílico. Rui, pera que eu tô confuso, né? O que eu tenho que saber desse cara? Você tem que saber que quando eu pego um ácido carboxílico e troco OH por Cl, ou por flúor, ou por bromo, ou por iodo, eu tenho um haleto de ácido. E qual é o haleto de ácido mais importante que existe? O cloreto. É o único que aparece para vocês no vestibular, né? Cloreto de ácido. Agora, pelo amor de Deus, não confunde isso daqui
que é um haleto de ácido, com um haleto orgânico. A gente vai ver daqui a pouco a diferença dos dois, tá? Embora ele tenha um halogênio na cadeia, esse cara não é um haleto orgânico, é um haleto de ácido. A gente já falou disso na última aula, né? Mas eu vou te mostrar motivos para você ter essa diferenciação. Agora, posso ser bem sincero? Gente, esses caras aqui não são tão presentes na nossa vida, tá? Não são tão presentes para você. Agora, eu posso falar uma característica marcante. Sabe qual que é? Os haletos de ácido, eles são mais reativos que os ácidos carboxílicos. Então, quando a gente quer fazer uma reação química, né, muitas vezes a gente não usa um ácido, a gente usa um derivado de ácido mais reativo do que ele. A reação vai ser mais veloz e mais estável. Vocês estão entendendo? Então, para que a gente usa isso? Síntese orgânica. A gente usa em síntese que eu queira substituir o ácido carboxílico. Ao invés de usar o ácido, eu uso o quê? Um derivado dele. Tudo bem? Só isso que você tem que saber. Agora, gente, deixa eu te mostrar uma coisa, tá? Só pra gente poder entender. Quando eu ponho um haleto de ácido, aqui tá escrito errado, né? É haleto de ácido, tá? Quando a gente põe um haleto de ácido na água, o que acontece, gente? Vou mostrar pra vocês. Mas antes vamos entender ele puro. Pode ser? Então, ó, RCOOCl. Eu sempre vou falar do cloreto de ácido. Tudo bem? Gente, me fala uma coisa. Esse cara tem O ligado a H ou N ligado a H? Olha para a estrutura dele. Ele tem OH ou NH? Não, então ele não faz ligação de hidrogênio. Então, se ele tem qualquer coisa e não tem OH ou NH, ele realiza dipolo-dipolo. Vamos entender como é que funciona esse dipolo? Vamos lá? O O é delta menos, o carbono é delta mais e o cloro é delta menos. Todo mundo concorda? Os eletronegativos ficam negativos e o outro fica positivo. Gente, o oxigênio negativo com o carbono positivo vai ter uma interação. Essa interação a gente chama do quê? De dipolo permanente. Isso aqui é um dipolo permanente. Tudo bem? Agora, é claro, a parte hidrocarbônica, o radical, que é apolar, realiza qual tipo de interação? Dipolo induzido. Então aqui vai existir dipolo induzido e o que, pessoal? Dipolo permanente. Agora, e quando a gente põe esse cara na água? Vou perguntar de novo. Esse cara consegue fazer ligação de hidrogênio com alguém? Não. Por quê? Porque ele não tem OH e nem NH. Então ele não consegue fazer ligação de hidrogênio com ninguém. Portanto, o que eu quero mostrar para vocês? Pus na água, tudo bem? Pus um haleto de ácido na água. O que vai acontecer? O O é delta menos, assim como o cloro também é, e o carbono é delta mais, não é? Gente, apesar dele não poder fazer ligação de hidrogênio, ele tem regiões negativas. Tem ou não tem? Então ele pode receber ligação da água. Então olha que legal. A água é delta menos e delta mais, não é? O OH da molécula de água pode fazer o quê, gente? Realizar ligações de hidrogênio com o oxigênio ou com o cloro. Então, apesar dele não poder fazer, ele pode receber. O que foi o nosso combinado que eu falei hoje? Qualquer substância, quando se dissolve na água, ela vai receber o quê? Ligação de hidrogênio. A única exceção que a gente mostrou agora há pouco, qual que era, gente? Os sais de ácido carboxílico. Porque sal é iônico e faz íon dipolo. Tudo bem? Todo o restante sempre vai ser ligação de hidrogênio. Agora eu tenho que te mostrar. E como que eu faço para dar nome para um haleto de ácido? Né? Gente, o nome de um haleto de ácido é um nome diferente. Sabe como que você vai fazer? Olha para cá, todo mundo fazendo favor. Vou olhar para essa substância daqui. Quero dar nome para ela. Né? Você entende que ele é um haleto de ácido, sim ou não? Ele não parece o ácido carboxílico? Só que eu troquei o OH por um Cl. Então ele é um cloreto de ácido. Se eu tivesse trocado por um bromo, era um brometo de ácido. Se eu tivesse trocado por um iodo, um iodeto de ácido. Mas como eu já falei para vocês, o único que pode aparecer para vocês no vestibular é o cloreto. O resto a gente não se interessa. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu quero dar nome para ele. Gente, eu quero saber como que vai funcionar o nome dele, tá? Presta atenção. Você vai fazer assim, né? Primeiro, gente, qual é o halogênio que tem aqui? Quem que é o halogênio? É o cloro, não é? Então a gente vai começar escrevendo cloreto D. Cloreto D é alguma coisa. Se fosse o bromo, brometo D. Se fosse iodo, iodeto D. É assim que a gente começa, né? Agora eu vou pensar no ácido que deu origem a ele. Pode ser? Gente, basta você trocar o cloro por um OH. Dá uma olhada nessa estrutura que eu pus para vocês, né? Olha para aquele cara que tá lá. Você concorda que é o ácido que deu origem a ele? É ou não é? Gente, como é que se chama aquele ácido de lá? Aquele que tinha o benzeno, de forma simples. Ácido benzoico, não é? É o ácido benzoico. Então agora você vai fazer um truque. Sabe qual que é o truque? Você vai trocar ico por ila. Você vai trocar ico por ila. Gente, benzoico vira o quê? Presta atenção. É benzila ou benzoíla? Benzoíla, não é? Então o nome dele é cloreto de benzoíla. O nome desse composto é cloreto de benzoíla. Então você faz haleto D, ou seja, cloreto D, e aí você coloca o nome de quê, pessoal? Do ácido que ele derivou. Só que você vai trocar o ico por ila. Então benzoico vira benzoíla, metanoico, metanoíla, etanóico, etanoíla. Esse é o nome que ele vai receber. Fala, Hoffman.
Não, esse cara não, tá? Ele não vai sofrer porque lembra que tem um anel aromático por aqui também. Ele não vai sofrer. Hã? Qual? Não, também não. Os aletos de ácido não vão sofrer a tautomeria. Porque para sofrer a tautomeria, ele teria que passar aqui Você está falando desse cara ou do ácido carboxílico? Não, aquele outro slide, o anterior. Aquele que eu pus as estruturas. Não vai sofrer, tá? Não vai sofrer, porque lembra que para ser tautomeria, eu tinha que mudar a posição de um hidrogênio e a posição da dupla. Né? Aqui a dupla já está com O, que é o mais eletronegativo. Entendeu? O O é mais eletronegativo do que o cloro. Então não tem como ter. Tá claro? Não tem como ter. Gente, agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa, tá? Um cuidado que você tem que tomar. Gente, olha esses compostos aqui fazendo favor. Esse aqui é o cloreto de benzoíla. Aquele de lá é o cloreto de benzila. Esse daqui é o cloreto de etanoíla. Aquele é o cloreto de etila. Gente, o que eu quero mostrar pra vocês? Esse primeiro cloreto de benzoíla, se tem esse O, é porque ele é derivado de ácido carboxílico. Ele é um aleto de ácido, é um cloreto de ácido. Tudo bem? Agora, quando eu falo cloreto de benzila, o que você entende? É o benzil conectado ao cloreto. O que é benzil? Alguém lembra? É um anel aromático com CH2, não é? Cloreto de benzila é você conectar o cloro a ele. Então, olha o que um ozinho muda no nome. Cloreto de benzoíla, eu entendo que vem do ácido benzoico. Ele é um aleto de ácido, é um cloreto de ácido. Já esse daqui é um aleto orgânico. Mesma coisa, quer ver? Ó? Olha esses dois compostos, gente. Cloreto de etanoíla e cloreto de etila. Vou começar por esse. O que significa etila? Veio de qual radical? Etila veio do etil. O que é etil, gente? 2 carbonos, não é? Se é cloreto de etila, é porque é o cloreto ligado a esse radical. Tudo bem ou não? Esse é o cloreto de etila, um aleto orgânico. Agora, se eu escrever cloreto de etanoíla, vamos lá? Etanoíla quer dizer que ele veio do ácido etanóico, que é o ácido de 2 carbonos. Só que eu troquei OH por Cl. Olha como que muda tudo. Cloreto de etanoíla é esse cara que está aqui. Cloreto de etila é aquele de lá. Cloreto de benzoíla é esse daqui. Cloreto de benzila é aquele lá. Então toma cuidado para você não confundir aleto de ácido com aleto orgânico. Tudo bem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Completamente diferentes, tá? Aleto orgânico não é derivado de ácido carboxílico. Aleto de ácido é. Tudo bem ou não, gente? De boa? Então fechou. Cara, agora a gente vai para o intervalinho breve e a gente volta com as demais funções falando de compostos carbonilados. Valeu, gente? Até daqui a pouquinho.